Olá pessoal, tudo bem? Você já percebeu como, de repente, o seu feed começa a te mostrar vídeos cada vez mais revoltados, mais agressivos, cheios de ódio contra mulheres, feminismo ou minorias? Você entra procurando conselho de relacionamento e, de repente, quando vê, está ouvindo alguém dizer que feminismo destruiu os homens ou que existe uma guerra contra os homens de bem. Hoje eu quero te mostrar porque isso não é azar de algoritmo. É resultado de uma arquitetura algorítmica pensada para prender a sua atenção, mesmo que isso signifique empurrar gente para radicalização misógina e racial. A gente vai sair do meme do Red Pill e entrar na estrutura profunda, como as plataformas ganham dinheiro com isso, ou seja, como os algoritmos funcionam e por que esse discurso cola tão fácil em tantos homens jovens. Eu quero que você assista com uma pergunta na cabeça. Até que ponto você escolhe o que assiste e até que ponto o sistema está escolhendo por você? O ponto de partida aqui é um trabalho que analisa em detalhe esse caminho, do conteúdo do Red Pill até o extremismo misógino. A ideia central é direta. O crescimento de movimentos como Red Pill, Black Pill, comunidades incel e versões racistas desse universo não é bug da internet, está bem longe disso. É efeito colateral óbvio do modelo de negócios das grandes plataformas. YouTube, TikTok, Reddit e companhia foram desenhados para maximizar a sua atenção e engajamento, não importando aí a questão de democracia, saúde mental, direitos humanos, nada disso. Quando o que manda é o tempo que você passa na tela, qualquer coisa que gere emoção forte, como raiva, ódio, ressentimento, sensação de vingança, no caso, vira ouro algoritmo. E é exatamente aí que entram os discursos misóginos e racistas. Eles produzem indignação, identificação visceral e por isso são premiados pelos algoritmos. Primeiro ponto, economia da atenção. A pergunta não é isso é justo ou ético, mas sim isso faz pessoas ficarem mais 15, 20 ou 30 minutos aqui conosco? Essa é a pergunta. Qualquer conteúdo que provoque gatilho emocional forte, como ódio contra feminismo, medo de perder status, raiva contra minorias, tende a ser muito mais recomendado pelos algoritmos porque gera comentários, compartilhamentos, discussão infinita. Segundo ponto, bolha de filtro. A plataforma aprende o que você clica e começa a te entregar versões cada vez mais radicais daquela mesma visão de mundo. E aí você vê um vídeo de conselho masculino, depois um de Red Pill sobre relacionamentos, depois um terceiro que já mistura isso com teorias conspiratórias sobre feminismo, e assim vai, como se fosse um funil. E aí nós temos um terceiro ponto, a homofilia, que é a nossa tendência de andar com gente parecida conosco. O algoritmo reforça isso, te conectando com perfis e comunidades que pensam igual, até criar uma bolha que parece ser o mundo real. Quarto ponto, gamificação. Like vira ponto, seguidor vira nível, vídeo viral é tipo troféu. Resultado, ódio vira estratégia, porque quanto mais polêmico e agressivo o conteúdo, maior a chance de crescer. E aí, criadores aprendem rápido esse jogo, né, gente? Conteúdo misógino e racista se torna atalho para fama, dopamina e dinheiro. Antes de seguir, deixa eu traduzir rapidamente esses termos que eu estou usando aqui, porque isso é central para entender o problema. Quando eu falo em Red Pill, eu estou falando de um conjunto de canais e comunidades que dizem oferecer a verdade dura sobre gênero, sexo e poder. A ideia de que os homens seriam vítimas de um complô feminista, que as mulheres seriam naturalmente manipuladoras, hipergâmicas, interessadas só em status e dinheiro. Muito louco, mas pega, né? Esse discurso. Na prática, esse discurso vem de uma espécie de manual de masculinidade ressentida. Em vez de olhar para estruturas sociais, ele coloca toda a culpa nas mulheres, no feminismo e em minorias. A partir daí, alguns vão escorregando para o que se chama de Black Pill, que é a pílula negra. É uma visão ainda mais pessimista, a ideia de que se você não nasceu com certos atributos físicos ou de status, sua vida amorosa e social está condenada, não tem saída. Assim, nesse universo entra também o grupo dos incels, que são celibatários involuntários.
São homens que dizem não conseguir se relacionar com mulheres. E em vez de tratar isso como um sofrimento a ser cuidado, né, transformam em identidade política, muitas vezes, ou a maioria das vezes, cheia de ódio. Em vários casos, essa frustração é canalizada para versões racistas desse mesmo pacote. Teorias de supremacia branca, medo de substituição demográfica, mistura de misoginia com conspiração racial. Ou seja, não são bolhas isoladas, são camadas de um mesmo ecossistema em que o vídeo aparentemente inocente de Red Pill sobre relacionamentos pode ser a porta de entrada para comunidades que pregam ódio, um ódio bem organizado, né? Contra mulheres, pessoas negras e outras minorias. Assim, dentro desse ecossistema, a tal Red Pill aparece como uma entrada sedutora, a promessa de uma verdade secreta sobre gênero, raça e poder. Por exemplo, um jovem entra procurando autoajuda ou dica de namoro e encontra um vídeo dizendo: olha lá, você fracassa porque as mulheres são hipergâmicas ou porque o feminismo destruiu a ordem natural. Se essa explicação alivia a frustração que ele sente, ele clica de novo. E o ecossistema acaba entendendo, porque isso funcionou, e começa a entregar versões mais radicais dessa mesma história. A partir daí, o caminho para o Black Pill, Dark Pill, supremacismo e também teorias conspiratórias não é um salto, é um deslizamento contínuo dentro da mesma plataforma, porque é lógico, né? Você vai de um, você vai continua radicalizando, né? E mesmo quando figuras famosas são banidas, como Andrew Tate, o que a gente vê é que o clima continua. Novos canais, cortes, imitadores, tudo girando na mesma lógica algoritmo. E agora eu vou comentar sobre Bourdieu, ou seja, sobre a questão do capital e da violência simbólica. Porque Bourdieu ele ajuda a entender que não estamos falando só de opinião, estamos falando de luta por capital simbólico. Nesse universo, muitos homens, em geral brancos e cis, sentem que seu capital cultural tradicional, a autoridade masculina, está ameaçada. E o que acontece? E a resposta que esse sistema oferece é a misoginia como violência simbólica. Não precisa bater em ninguém, basta ridicularizar, desumanizar, rebaixar para manter o quê? A hierarquia. Quando chamam feministas de exageradas, mulheres de manipuladoras ou minorias de fracas, reafirmam um lugar de superioridade dentro da bolha. E aí eu vou fazer um comentário sobre Hannah Arendt. Vocês já perceberam que é uma autora que eu gosto muito. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão da banalidade do mal e cativeiro do pensamento. E aí eu vou falar um pouco de Hannah Arendt, que é uma autora que vocês já perceberam que eu gosto muito. Vou falar um pouquinho sobre a questão da banalidade do mal e do cativeiro do pensamento. Hannah Arendt, ao falar da banalidade do mal, ela mostra como pessoas comuns podem participar de coisas terríveis sem se verem como vilãs. Isso que é mais incrível. A pessoa não consegue se enxergar que está fazendo mal a alguém. E elas só acreditam que elas estão seguindo uma lógica do sistema. É um sistema meio louco, mas tem uma lógica por trás, obviamente. E assim, nas redes digitais, muita gente compartilha conteúdo misógino e racista, muitas vezes acreditando que não está pregando ódio, nada disso, mas porque aquilo virou parte da rotina do feed, parece uma coisa normal. A gente vai o quê? Normalizando o mal. Piadas, memes, bordões de pílula vermelha vão perdendo o choque e virando linguagem do dia a dia. Arendt fala também de cativeiro do pensamento, quando você é isolado de perspectivas diferentes daquilo que você está vivendo, que mesmo sendo uma coisa louca, você não se liga que há outras perspectivas e que possivelmente você esteja fazendo alguma coisa de errado. Mas a sua capacidade de julgar acaba se atrofiando, né? As bolhas algorítmicas, elas fazem exatamente isso. Prendem a pessoa no mundo em que a verdade é o que o grupo repete. Eu vou repetir isso muitas vezes, tá? A verdade não é mais algo a ser considerado com evidências, argumentos, não. A verdade está sempre dentro
da sua própria bolha. E quando você discorda, isso passa a ser uma traição. Agora eu trago para vocês um pouco mais, né, de Byung-Chul Han, porque eu gosto bastante dele, né, em que ele fala da sociedade do cansaço. O que é isso? Um mundo em que a gente é pressionado a se vender o tempo todo, se otimizar, performar sucesso e sem descanso. Para muitos homens jovens, isso vira uma cobrança brutal. Pensa bem, ser bem-sucedido no trabalho, na vida amorosa, no corpo, na aparência, na performance e nas redes. A resposta que a Red Pill oferece é uma saída falsa, muito falsa. Uma masculinidade pura baseada em conquista, domínio, dinheiro e sexo, sem espaço para vulnerabilidade. Misoginia e racismo entram aí como ferramentas para desvalorizar tudo que é visto como fraco ou feminino. No caso, a emoção, o cuidado, o diálogo e muitas outras coisas, né? E criar a ilusão de uma identidade masculina forte. E aí, se a gente junta Bourdieu, Arendt e Han, o que aparece é o seguinte: olha o cenário. Esse não é um bando de doidos isolados. É uma resposta organizada a mudanças reais na sociedade. Embora essa resposta seja profundamente errada, na minha opinião. Só que é uma resposta que escolhe o caminho da exclusão, da violência simbólica e, em muitos casos, do extremismo político. E agora eu vou tentar trazer para vocês alguns casos aqui para vocês se situarem melhor. Então vamos lá, alguns casos concretos. Um exemplo, primeiro, é a ascensão de Andrew Tate, que é um influenciador, né? Ele mistura discurso de ficar rico, autoajuda e virar alfa, com um pacote pesado de misoginia, racismo, cultura e agressividade. Mesmo depois dos banimentos, o clima que ele ajudou a criar continuou, ou seja, cortes, canais alternativos, fãs repetindo as mesmas falas, todos impulsionados pelo mesmo tipo de recomendação. Um outro caso é o ataque de Toronto em 2018, em que o agressor deixa claro no manifesto a fusão de misoginia, racismo e ressentimento social. Vou deixar um chatzinho para vocês verem. Há também pesquisas mostrando que mulheres brancas são puxadas para esse universo, entrando primeiro por comunidades de beleza, antifeminismo light, até chegar em espaços de supremacia branca. Tudo isso nos leva a um dilema incômodo. Ora, se o algoritmo te mostra isso, você é totalmente responsável por assistir? E a minha resposta honesta, sim, é. Existe responsabilidade individual, gente. Mas ela é compartilhada com plataformas que desenham ambientes para que você se sinta bem. Quase que automaticamente você clica em qualquer coisa e se sente completamente sem culpa. As plataformas te ajudam a pensar dessa forma. Do ponto de vista psicológico, essa imersão alimenta ansiedade, depressão, ressentimento e uma visão de mundo em que tudo é culpa das mulheres, do feminismo, das minorias. Então, você se sente fracassado, procura explicação simples, encontra a narrativa da Red Pill, clica mais e o algoritmo sempre responde: ó, toma mais isso, toma. Socialmente, isso corrói a convivência democrática. O diálogo razoável vai sumindo e discursos de ódio vão se naturalizando, obviamente. A misoginia vira um hub, um entroncamento que conecta outras formas de ódio. Racismo, classismo, nacionalismo extremo. Politicamente, isso coloca um problema muito sério. Empresas privadas guiadas por lucro, elas moldam o debate político com algoritmos opacos e pouca responsabilidade. Portanto, banir um ou outro influenciador sem mexer na lógica das recomendações é como trocar o ator e manter o mesmo roteiro. Diante de tudo isso, a saída não é viver com medo da internet, longe disso, na minha opinião, mas radicalizar a nossa atenção crítica. A gente tem que olhar com mais atenção as coisas. Olhar para o feed como um ambiente projetado que usa suas próprias fragilidades para te prender. E, na realidade, na minha opinião, é isso. Você identificar isso primeiro. E depois começar a perguntar: de onde vem esse conteúdo? Por que justo esse conteúdo está sendo recomendado para mim agora? O que o algoritmo está aprendendo sobre mim quando eu clico aqui? No plano coletivo, isso passa por discutir regulação, transparência, algoritmo e modelos de negócio que não dependem de empurrar as pessoas para o extremo. Inclusive,
gravei um vídeo sobre o marco regulatório da IA, né, para vocês poderem entender um pouco sobre regulação. E eu quero te deixar aqui com duas perguntas para comentar aqui embaixo. Primeiro, no seu feed de hoje, o que o algoritmo está tentando te ensinar sobre homens, mulheres e minorias? Segundo, o que você escolheu ignorar ou questionar? Ora, se esse vídeo te ajudou a colocar nome filosófico e político em coisas que você já tinha percebido, manda para alguém isso aí, que vive preso em verdades sobre as mulheres, ou que se aproximou de alguma forma desses movimentos red pill de relacionamentos, né? Às vezes a melhor radicalização é a do pensamento crítico. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Isso aí pode ser encaminhado para mais pessoas, né? E também, se julgar conveniente, por favor, se inscreva, tá? Muito obrigado e até a próxima.